Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Olha, eu não sei vocês, mas eu já tô de saco cheio de quarentena e para as coisas poderem normalizar de vez, a gente precisa de uma paradinha mágica que alguns são contra, alguns são a favor, e é claro que eu tô falando dela, da grandiosa, da tão esperada vacina. Bom, até o momento nós já recebemos diversas notícias de vários laboratórios ao redor do mundo que estariam produzindo essa vacina e que, melhor ainda, já estão nas últimas fases dos testes clínicos. E as principais vacinas que estão rolando por aí são as seguintes: a vacina britânica da Universidade de Oxford, que está fazendo uma parceria com a biofarmacêutica AstraZeneca, tem também a vacina chinesa Sinovac, também tem as vacinas da Sinopharm, que está fazendo uma parceria com Wuhan e Pequim, e temos também duas vacinas americanas, que uma delas se chama Moderna e a outra a gente não tem o nome, mas ela é uma vacina que está sendo produzida pela empresa Pfizer em parceria com uma outra empresa alemã chamada BioNTech. Existem muitos outros países que estão estudando a produção da vacina do corona, mas os principais mesmo são esses aí que eu já citei, que são os Estados Unidos, a China, a Rússia e a Inglaterra. Mas será que algum desses países está realmente tendo resultados efetivos? E por que está demorando tanto para a gente ter de fato uma vacina? Quais são as principais dificuldades que os cientistas encontram para ter uma vacina 100% testada e pronta para uso? Caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho para receber as próximas atualizações. E me segue também lá no Instagram, tá aparecendo aqui embaixo e também tá na descrição. Bom, o desenvolvimento de uma vacina, bem como qualquer outro método de combate e prevenção a doenças, nunca foi uma tarefa fácil. É claro que vocês sabem que hoje, para se produzir uma vacina e disponibilizar ela para uso com segurança, é preciso se passar por várias fases de teste e cumprir vários protocolos que são estabelecidos pelos órgãos responsáveis. Sempre foi muito difícil tratar de questões de saúde pública, e você vai entender um pouquinho melhor disso aí com as historinhas que eu vou te contar agora. Apesar de existirem várias teorias contra as vacinas, como por exemplo, vacina causa autismo, vacina transmite doenças ao invés de prevenir, vacinas são métodos de controle populacional utilizado pelo governo, dentre várias outras teorias da conspiração, é fato que as vacinas são imprescindíveis para a saúde da população global, para a prevenção contra epidemias e pandemias e até para a erradicação de doenças. Mas nem sempre foi assim, meu amigo. Até muito pouco tempo atrás, a gente ainda não tinha vacinas. Na verdade, a gente nem tinha conhecimento suficiente para pensar em ter uma vacina. Só para vocês terem uma ideia, até mais ou menos meados do século XIX, acreditava-se que as doenças eram transmitidas pelo mau cheiro ou até mesmo eram um castigo divino. Na verdade, a ideia de que os micróbios teriam alguma coisa a ver com as doenças não era uma novidade. Só que as pessoas achavam que eles eram produzidos pela doença ao invés de a doença ser causada por eles. E aí, quem veio primeiro? O micróbio ou a doença? No caso das vacinas, tudo começou no início do século XVIII, quando lá na China, alguns médicos e pesquisadores perceberam que algumas pessoas ficaram imunes ao vírus da varíola após passarem e sobreviverem a um surto da doença. Ainda no século XVIII, o médico britânico Edward Jenner, que estudava a varíola, observou que as vacas tinham algumas feridas iguais às feridas provocadas pela doença no corpo humano. Ele também ouvia as pessoas dizerem que quem trabalhava com gado não contraía a doença ou contraía uma versão mais leve. E depois dessas observações, o Edward resolveu fazer o seu primeiro experimento. Ele pegou o pus das mãos de uma mulher que trabalhava na ordenha de vacas e inoculou um menino de 8 anos chamado James. Como a mulher havia contraído uma versão mais leve da doença, o menino teve apenas uma febre e tal, algumas lesões, mas não chegou a desenvolver a infecção completa da varíola. E depois que o James se recuperou, o Edward foi lá e contaminou o moleque de novo. Só que dessa vez ele não ficou doente, ou seja, ele estava imune ao vírus da varíola. Eu era bichão mesmo, o moleque era zica. Então a partir daí estava criada a ideia para o desenvolvimento da primeira vacina. Em 1798, o trabalho de Edward Jenner foi reconhecido e publicado. Então tínhamos aí oficialmente a primeira vacina. E mano, a varíola foi simplesmente uma das doenças mais epidêmicas, mais mortais que a gente já teve na história. Pouco tempo depois, em 1822, nascia na França um cara que também iria escrever o seu nome na história das vacinas, o Louis Pasteur. O Pasteur foi um dos maiores cientistas da sua época, de todas as outras também. O Pasteur revolucionou a química e a biologia com vários estudos e experimentos,
como por exemplo a teoria dos germes, a pasteurização e entre vários outros. Mas o nosso destaque aqui vai para as descobertas que ele realizou no campo das vacinas, né? Lógico. E aí, em 1878, o Pasteur inventou uma galinha à prova de cólera. Não, mas como assim uma galinha à prova de cólera? Não, vamos entender aqui o que ele fez. Ele deixou alguns germes de cólera se deteriorarem até eles ficarem semi-mortos, ou seja, até eles ficarem muito fracos. E aí ele pegou esses germes e injetou eles numa galinha saudável. E aí nada aconteceu, a galinha continuou saudável, mas depois de um tempo, ele novamente injetou germes de cólera na mesma galinha, só que agora os germes eles estavam fortes e ativos, eles já não estavam mais deteriorados, não estavam semi-mortos nem fracos, eles estavam monstro, os bichão tava pra arregaçar. E adivinha só, adivinha? A galinha continuou saudável, atlética, maromba, supimpa. Então foi aí que o Pasteur percebeu que os germes debilitados, eles não tinham força o suficiente nem para deixar a galinha doente e nem para matá-la. Porém, eles ativavam as defesas naturais do corpo do animal, fazendo com que o organismo da galinha produzisse uma reação à cólera suficientemente forte para conseguir combater os germes da varíola com força total. A ideia da vacinação já era conhecida tanto pelo Pasteur como por vários outros cientistas da época, então eles usaram essa mesma técnica para proteger várias pessoas de diversas doenças diferentes que na época eram sinistras, como por exemplo o pólio, o tétano, a catapora, o sarampo e várias outras. E outro destaque na criação de vacinas é o americano Albert Sabin, que no início da década de 60 aperfeiçoou uma vacina que ele e outros pesquisadores haviam criado contra a poliomielite. Ele passou a usar o vírus enfraquecido, porém ainda bem vivo, e isso deixou a vacina muito mais eficaz. E uma parada muito louca que é preciso falar aqui é que o Sabin abriu mão de qualquer direito de patente da sua vacina, ou seja, ele não patenteou o bagulho, e isso foi muito útil para que novas produções pudessem ser concretizadas. Isso aí facilitou demais nas produções futuras, e a vacina dele praticamente acabou com a poliomielite no mundo. E a poliomielite, na verdade, ela é mais conhecida aqui no Brasil como a paralisia infantil e também se popularizou como a vacina da gotinha, que é aplicada por via oral. Bom, então essa ideia aí de injetar versões enfraquecidas das doenças nas pessoas, a fim de induzir aí o seu organismo a criar uma resistência, acabou salvando milhões de vidas e consolidou o estudo e o desenvolvimento das vacinas. Não, mas então peraí, velho. Se a gente já sabe como funciona e como se desenvolve uma vacina, por que a vacina do corona tá demorando tanto para ficar pronta? Na verdade, ela não tá demorando tanto assim não. O que faz parecer que tá demorando muito é realmente essa necessidade de urgência que a gente tem, A gente precisa da vacina. Então aí a gente acha que tá demorando pra caramba, mas não tá não, velho. Só pra vocês terem uma ideia, quando uma vacina tá sendo desenvolvida, os testes previstos até que se chegue num estágio aceitável para que a vacina possa ser distribuída em larga escala, pode demorar anos. Hoje é dia 1º de dezembro de 2020 e o Covid-19 foi descoberto no final de dezembro de 2019, ou seja, não tem nem um ano que o vírus saiu da China. E bom, como eu já disse aqui anteriormente, no desenvolvimento das vacinas são exigidos altíssimos padrões de qualidade. Diversos procedimentos devem ser seguidos e diversas fases também devem ser cumpridas. Depois de todos os estudos e todos os testes, o resultado é avaliado por órgãos de saúde responsáveis, para somente depois de uma análise criteriosa a vacina poder ser aprovada e distribuída para a população. E as 3 principais fases de desenvolvimento, e eu falo as 3 principais porque assim, embora tenham várias antes, essas são as que a gente mais fala, que são basicamente as fases onde acontecem os testes em humanos e é onde também tem a análise, do comportamento das cobaias. Então o que acontece primeiro? Na primeira fase, se aplica a vacina em pouquíssimas pessoas. Normalmente algumas dezenas, mas sempre são menos que 100 pessoas. Então esse aí é o primeiro teste, um pouco mais cauteloso, que tem o objetivo de verificar se o que está sendo aplicado é realmente seguro, se não vai gerar nenhum efeito colateral grave e nem desenvolver a doença que ela está procurando curar. E muito menos matar a pessoa que está recebendo o teste, porque daí se a pessoa morrer, velho,
Ferrou. E se tudo correr bem nessa primeira fase, a gente passa para a segunda fase, que basicamente consiste em aplicar esse mesmo teste, só que numa escala maior de pessoas. E nessa fase 2, além de observarem a segurança da vacina, eles também analisam a eficácia dela, né? Eles estão vendo se realmente as pessoas estão ficando imunes à doença. Na terceira fase, os testes também são os mesmos, só que agora eles já são aplicados em milhares de pessoas. Já são os testes quase conclusivos e aí a vacina já tá quase pronta. Só que, mano, só essas 3 fases que eu falei agora, elas podem demorar anos, porque depois que eles fazem todos os testes e aplicam as vacinas, eles precisam esperar um tempo para analisar e ver o que acontece, né? Ver como que reage no corpo da galera. Então só isso aí que eu falei agora já pode demorar anos. E além disso, você tá lembrado que eu acabei de falar que essas são só as 3 fases principais? Pois é, essas são as 3 fases principais porque é quando os testes já estão sendo realizados. Mas antes de os testes serem realizados, você concorda comigo que você precisa ter alguma coisa para testar? Então, antes dessas 3 fases que eu falei agora, a gente tem mais 3 fases iniciais. Acabei de fazer uma parada meio Star Wars aqui, mano. Eu falei a fase 4, 5 e 6, agora eu vou voltar lá para 1, 2, 3, depois vamos para 7, 8, 9, mas vamos lá. Essas fases anteriores, elas consistem no seguinte. Primeira fase, análise do patógeno. E não é um pato, é o vírus. Primeiro eles analisam o vírus. E é nessa análise que os cientistas estudam e entendem o que é o vírus. Fase 2, a produção do antígeno, que é tipo um pedacinho do vírus. Dentro do laboratório, os cientistas meio que quebram o vírus em vários pedacinhos, deixando ele inativo e enfraquecido. Esses pedacinhos eles serão responsáveis por acionar o sistema imunológico, que por sua vez vai produzir os anticorpos e tudo mais. E por fim, na fase 3, depois de todos os estudos em laboratórios, eles precisam aplicar esses testes em animais, né, nos famosos ratinhos de laboratório ou o que for que seja. E aí sim, depois de aplicarem os testes em animais e eles verem que funciona, que tem eficácia o bagulho, eles passam a testar isso em seres humanos. E além de tudo isso, depois que os testes já estão finalizados e homologados, ainda vem a parte da produção em larga escala da vacina e todo o planejamento da logística de distribuição. Porque claro, né, não é uma vacina que vai curar o mundo todo, eles precisam produzir muito, velho, pra... Nossa senhora, muita coisa, velho. A expectativa é que tenhamos a vacina em março de 2021 e que no decorrer do ano cerca de 1 bilhão de pessoas sejam vacinadas. Porém, meu amigo, existem 8 bilhões de pessoas no mundo. E aí, como é que faz? O problema é realmente gigantesco e a pandemia continua, né? Então continue com a sua máscara, evite aglomerações e use o álcool gel, né? Bom, então é isso, galera. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho melhor como funciona a vacina e por que tá demorando tanto, né? Que na verdade não tá, mas né, a gente queria que tivesse pronta já. Espero que também esteja tudo bem aí com vocês na quarentena e que tudo se normalize logo. Não esquece de deixar um like, se inscreve no canal aí, ativa o sininho para você receber as próximas atualizações e me segue no Instagram também, porque às vezes o YouTube não avisa vocês e aí eu aviso lá pelo Instagram. E se você quiser também trocar uma ideia comigo, pode chamar lá e deixa um comentário aí dizendo o que você achou do vídeo e dá uma sugestão aí do que você gostaria de ver aqui. Então é isso, um beijo para vocês e mantenham-se curiosos.